Eu tava de boa parado, sentado, falei, não, tenho que criar um jogo novo, eu não consigo ficar mais de 5 segundos sem criar jogos novos, preciso colocar mais coisas interessantes no mercado. Aí, como sempre, todas as minhas ideias envolvem gatos, aí lá vai eu fazer um novo jogo de gato que chama Catomination. E o que é o Catomination? Basicamente, ele é um jogo de dominação, onde pode jogar entre 1 ou 4 jogadores, no caso, inicialmente a ideia era fazer eles jogarem localmente, com a ideia de eles terem que dominar uma cidade. Eles eram um gato gigante monstruoso que eles tinham que dominar a cidade, e quem destruísse mais estruturas dessa cidade ganharia mais pontos. No final da partida, quem tivesse mais pontos ou fosse o último que sobrevivesse em pé, iria ganhar a partida. Em resumo, a gente vai ter de 2 a 4 gatinhos que estão dispostos em um tabuleiro, e nesse tabuleiro vai ter diversas construções. Eles têm que destruir essas construções. Quem destruir mais construções ganha, mas também vão vir os soldados do governo tentando salvar a cidade para destruir os gatos gigantes. Aí os jogadores têm que enfrentar esses soldados, ou senão eles vão morrer, né? Porque cada gatinho tem 5 pontos de vida, e se ele tomar 5 de dano, ele tá fora da partida. Lembrando que o amiguinho pode atacar o outro amiguinho e também causar a desclassificação do mesmo. E é basicamente isso, bem simples. Um jogo de tabuleiro, onde você tem que ganhar mais pontos, quem ganhar mais pontos ganha, ou quem ficar em pé por último ganha, e é isso, resumido, bem básico. Mas esse não é só um jogo de estratégia, é um jogo de sorte também. Porque no início do seu turno você vai receber 3 cartinhas. No total, são 6 cartinhas diferentes. Cada cartinha dessa faz alguma coisa. Você pode jogar quantas cartas você quiser no seu turno, mas você só vai ter 3. Você pode jogar somente uma, ou não jogar nenhuma, ou jogar as 3. Só que as cartas que você não usou, você pode guardar para o próximo turno. Aí no início do seu turno, você pode escolher descartar as cartas que você guardou para receber o resto, ou então você mantém o tanto de cartas que você tem e recebe o tanto de cartas até você ter um total de 3 cartas na mão. Basicamente, todas as ações que você realiza em jogo, gasta uma cartinha. Você pode realizar ações desde movimentação até ataque ou destruir construções. Como eu disse, no total são 6 cartinhas. Cada cartinha dessa tem um efeito isolado. Vamos lá, vou explicar cada uma delas. Cada jogador inicia com 5 de vida, mas no longo da partida ele pode perder vida enquanto ele luta com os soldados, ou então quando ele recebe dano de outro jogador. Você pode gastar uma cartinha de coração no seu turno para recuperar 1 de vida. No caso, a carta de losango, ela empurra outro jogador para um espaço adjacente. Vamos supor, você está no mesmo espaço do quadradinho com um inimigo seu, no caso outro jogador. Se você gastar uma cartinha de losango no seu turno, você pode empurrar ele para um quadrado adjacente. A cartinha de triângulo é usada para bater em construções. Cada personagem dá 1 de dano nas construções, a menos que você tenha algum bônus que te dê mais de dano. Então, se você gastar uma cartinha de triângulo, você vai causar 1 de dano nessa construção. A carta de espada é usada para atacar inimigos. Você pode dar 1 de dano, tanto em soldados como também em outros jogadores. Cada jogador geralmente dá 1 de dano, a menos que você tenha algum bônus que aumente seu dano. A carta de círculo, no seu turno, ela não vai ter efeito nenhum, só que você pode descartar ela quando não for seu turno para evitar algum ataque ou então um empurrão de outro jogador. Vamos supor, você tá no turno de José, Joãozinho deu um ataque em José, só que José deixou guardado uma carta de círculo. Ele pode descartar essa carta de círculo para poder evitar esse ataque de Joãozinho. A carta estrela é uma das mais difíceis de ser usada, porque sozinha ela não tem efeito, mas se você juntar 3 delas, você vai causar dano em toda a área que você tá na construção e nos soldados. Ou seja, se você tiver 3 cartinhas de estrela, você vai castar uma explosão que vai dar dano máximo em todas as construções e soldados, assim eliminando todos os inimigos da área, mas não causa dano a outros jogadores. Também tem o sistema de movimentação do jogo. Cada estradinha de um quadrado para um outro vai gastar uma carta, mas o desenho da carta vai ser aleatório. Vamos supor, para andar para cima, você vai ter que gastar uma carta de losango. Para andar para a direita, você vai ter que gastar uma carta de círculo. Basicamente vai ser aleatório o movimento dos caminhos. Então, você vai ter que pensar qual vai ser sua movimentação para você não gastar a carta que você tá precisando, porque vamos supor, no quadrado adjacente você vai precisar se mover, mas tem soldados lá, mas para se mover você vai gastar uma carta de espada. Como é que você vai conseguir atacar esses soldados se você vai gastar sua carta de espada para se movimentar para aquele espaço? Tem que pensar de forma estratégica nesse joguinho. Beleza, já sei como é que joga esse jogo. Mas peraí, você não explicou sobre as construções e os soldados? É verdade, então bora lá. Na fase inicial do jogo vão ter 3 tipos de construções, que vão ser as casas, que ela tem 1 ponto de vida, o sobrado, que são 3 pontos
pontos de vida, e o prédio, que são 5 pontos de vida. Para destruir uma casa, um sobrado ou um prédio, você tem que gastar o tanto de cartas que for necessário para dar aquela quantidade de dano. E você vai ganhar a pontuação de acordo com o que ela tem de vida. Vamos supor, o sobrado tem 3 de vida, você, ao destruir um sobrado, vai ganhar 3 pontos de vitória. Tá, e como é que funcionam os soldados? No passar do tempo, o jogo vai ficando mais difícil. Vão vindo helicópteros e vão deixar no meio do mapa, ou algum lugar aleatório, uma quantidade de soldados. Temos 3 tipos de soldados. Os soldados vermelhos, eles são ofensivos. Eles vão dar um jeito de te perseguir, o jogador mais próximo possível, e eles causam 2 de dano. Eles têm 2 de movimento, ou seja, no turno deles, eles movimentam 2 vezes. Os soldados azuis, eles são defensivos. Eles sempre vão procurar se guarnecer em construções. Quando ele entra numa construção, essa construção causa 1 de dano e também ela ganha 1 de vida. Ou seja, quanto mais soldados tiver dentro de uma construção, mais difícil vai ser derrubar ela. Basicamente, uma construção comporta uma quantidade de soldados igual à vida dela. Vamos supor, o sobrado tem 3 de vida, ou seja, ele comporta até 3 soldados azuis. E os soldados verdes, basicamente, são os batedores. Eles andam bastante rápido pelo mapa. Eles têm 4 de movimento e causam 1 de dano. O comportamento dele vai ser se agrupar com outras unidades, então eles nunca vão estar sozinhos. A fase de turno se dispõe da seguinte maneira. Primeiro, quem joga são os jogadores. Os jogadores vão realizar as ações deles. Depois que todo mundo terminar de jogar, vai ser o turno do helicóptero. O helicóptero vai andar pelo mapa e vai deixar soldado em algum lugar. E em terceiro, vai ser o turno dos soldados. Primeiro, os soldados vão andar pelo mapa. E em seguida, eles vão causar 1 de dano a todos os jogadores que tiverem no espaço que eles estão. Quando um jogador decide atacar uma área, ele não vai escolher quem ele está atacando. Ele vai seguir uma lista de prioridade, que segue a seguinte ordem. Primeiro, vão ser os soldados azuis. Segundo, os soldados vermelhos. Terceiro, os soldados verdes. Em quarto, vai ser os outros jogadores. E em quinto, as construções. Ou seja, quando você quer atacar uma construção e tiver vários soldados lá, você tem que matar todos os soldados primeiro e todos os jogadores que estiverem naquele campo para você conseguir bater numa construção. Isso quer dizer que você tem que dominar uma área antes de começar a dominar as construções, porque elas são o último alvo de um jogador para poder ser atacada. Eu já comecei o desenvolvimento desse jogo, vou trazer para vocês em breve aqui como é que foi cada processinho aí que eu fiz, cada coisa, mas temos também já ideias futuras. Essas aqui vão ser as ideias que eu vou estar implementando na primeira versão do jogo e vamos ter ideias futuras também. Como muita gente pediu no The Maze of Peto um vendedor, nossa, todo mundo teve muita gente pedindo vendedor lá, nossa, teve muita gente pedindo vendedor que era um pincher. Então, como eu falei, né, esse vendedor pincher vai ser implementado nesse jogo aqui, beleza? Então, top. Vamos ter também, cada personagem vai ter uma habilidade única. Vamos supor, um tem mais vida, outro pode carregar mais cartas na mão, aí tem outro que tem a habilidade de roubar cartas. Vai ter isso no jogo pra você ferrar com um coleguinha. Haverá também uma mão extra. Vão ter 3 cartas especiais que você pode comprar no mercado, ou então você pode conseguir ela destruindo alguma construção especial, ou então algum soldado especial que carrega essa carta. Cada carta vão ter habilidades únicas que podem causar algum efeito que ainda não foi implementado no jogo. Ele controla a mente de um soldado para atacar outro jogador. Isso seria muito legal, né? E também vamos ter o sistema de economia no jogo. Quando você destrói uma construção, você vai ganhar moedinhas. E gastando essas moedinhas, você vai poder comprar as cartinhas lá no mercador, né? O mercador, ele vai aparecer no mapa aleatoriamente e vai ficar andando. Lembrando que você vai ter que procurar ele onde ele tá no mapa e ir andando.